No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. No universo é importante conhecer os vizinhos mais próximos. Mas quanto realmente sabemos sobre nosso pedaço da Via Láctea? Apenas nos últimos anos, os cientistas descobriram segredos incríveis ocultos em nosso quintal. Novas luas, novos planetas e novos mistérios. É como se houvesse uma casa na sua rua e você nem soubesse disso. Conheça os vizinhos que estão só de passagem. Existem planetas vagando pela galáxia sem rumo, sem um lugar para chamar de lar. E velhos amigos cujos dias estão contados. É possível que Betelgeuse torne-se uma supernova esta noite. Venha conosco em um passeio pelo bairro. E vamos conhecer o nosso lugar na Via Láctea. O Universo, nosso lugar na Via Láctea. Este não é o seu bairro. Nem este. E nem este. Nem nenhum desses. E nem mesmo este. Olhando de uma perspectiva mais ampla, seu bairro é uma grande nuvem de gás. Os astrônomos dizem que o sistema solar está se movendo pela nuvem interestelar local, também chamada de fluff local, por causa de sua baixa densidade e forma irregular. Os gases são principalmente hidrogênio e um pouco de hélio. Existem alguns traços de átomos mais pesados, como carbono, oxigênio e nitrogênio, que estão só flutuando ao redor do meio interestelar. Sabemos que os átomos mais pesados no meio interestelar são sobras de explosões anteriores de estrelas como supernovas. A nuvem local tem 30 anos-luz de comprimento, cerca de 280 trilhões de quilômetros. Ela está no interior de uma nuvem de gás maior em forma de chaminé chamada de bolha local, que também veio de uma supernova. A bolha tem 300 anos-luz de comprimento e fica na borda interior de um dos braços da espiral da Via Láctea. Esse é o nosso bairro. Ao menos pensamos que é. Nossa posição exata na Via Láctea em relação aos braços não é conhecida. A estrutura da galáxia não é conhecida em nenhum detalhe. Algumas pessoas acham que são 2 grandes braços, outras pensam que são 4 grandes braços. É difícil determinar a estrutura exata da Via Láctea, onde todos os braços estão. Porque se parece um pouco como um rato em um labirinto. Não temos uma visão do todo. Em quase todos os bairros da Terra você pode determinar sua localização exata. A 9 metros, vire à esquerda. Mas quando se trata de algo tão grande como a Via Láctea, o GPS não é uma opção. A galáxia tem, 100 mil anos-luz de largura. Via Láctea. Até explorar nosso bairro próximo envolve muita incerteza. Mas se tivéssemos um sistema de posicionamento galáctico, ele provavelmente nos colocaria a meio caminho entre o alto e o fundo da Via Láctea. E no meio entre a borda externa da galáxia e seu núcleo central. O nosso sistema solar está a cerca de 26 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Segundo uma hipótese, temos uma posição muito exclusiva. Existe a ideia de que apenas as estrelas em uma certa gama de distâncias do centro da galáxia estão na chamada Zona Galáctica Habitável. Ou seja, pode existir vida nos planetas que rodeiam essas estrelas. Esse é exatamente o lugar certo, com uma estrela na temperatura certa e um planeta na distância certa, para haver muita água em estado líquido na superfície, onde a química da vida começou e evoluiu até nós.
A extensão geral da zona galáctica habitável vai de 13.000 a 35.000 anos-luz do centro da Via Láctea. A parte principal, onde estamos, vai de 20.000 a 29.000 anos-luz do núcleo. Dentro dessa zona, bairros antigos foram destruídos para abrir espaço ao que chamamos de lar. Dependendo de como se olhe para as coisas, nosso bairro local, o nosso sistema solar, é realmente um lugar relativamente seguro em comparação com o que parece acontecer. Se olharmos o universo mais amplo, em sua história recente, o nosso sistema solar foi um local muito mais violento. E o material que formou o Sol e os planetas ainda estava se ajustando. Havia todo tipo de colisões e eventos violentos ocorrendo. E isso deu origem a este local agradável, calmo, relativamente calmo que temos hoje. Pensamos que as primeiras estrelas formaram-se com hidrogênio e hélio apenas, mas que, com o tempo, as estrelas funcionam como processadores que criam os elementos mais pesados. Isso é importante porque quando essas estrelas finalmente morrem e explodem, essas supernovas, ou explosões de mortes estelares, semeiam a galáxia e o material circundante com elementos mais pesados. Por exemplo, o carbono em nossas células, o oxigênio que respiramos, o cálcio em nossos ossos, o ferro em nossas células sanguíneas, todos são elementos pesados. Sabemos que o Sol é pelo menos uma estrela de segunda ou terceira geração porque existem planetas em torno dele, existem ferro e carbono e outros elementos mais pesados. Mas os processos que criaram a vida na Terra não parecem existir fora dessa zona. Perto da borda da galáxia, poucas estrelas explodiram, produzindo poucos elementos pesados. Mas para o exterior da galáxia não existem mais átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio, os átomos que são tão importantes para a química da vida. Assim, a zona habitável da galáxia termina em um ponto em que não se tem os átomos mais pesados para criar a vida. Se a parte externa da galáxia é um bairro ruim, a área central é ainda pior. A gravidade dos planetas gasosos gigantescos pode nos destruir. E existem outros perigos quando nos aproximamos do núcleo da galáxia. Na época de Copérnico, pensávamos que éramos o centro do universo. E mesmo quando passamos a saber mais sobre os céus, ainda pensávamos estar no centro da galáxia. Agora que sabemos ainda mais, nós vemos que temos mesmo sorte por não estar no centro. No centro da Via Láctea, sugando matéria e até luz, está a estrela A de Sagitário. Um buraco negro de quase 22 milhões de quilômetros de largura, com uma massa 3,7 milhões de vezes maior que a do Sol. Se o centro da galáxia tiver um buraco negro, ele emitirá muita radiação, o bastante para matar a vida que conhecemos. Então, não dá para chegar perto. Aí existem outras regiões na galáxia que também não são provavelmente muito boas para a vida, porque existe muita radiação das estrelas tipo O próximas. As estrelas tipo O são gigantes, mais quentes que o Sol, com 10 a 50 vezes mais massa e que emitem imensas quantidades de radiação ultravioleta. Perto dessas estrelas, não nos preocupamos com queimaduras, mas com a extinção. Provavelmente, não é fácil sobreviver em um ambiente em que se esteja perto de muitas estrelas tipo O. As estrelas tipo O podem destruir planetas ainda em formação. A radiação dessas estrelas é tão forte que, na verdade, varre o material dos novos sistemas planetários que ainda estão em formação. E os tira da órbita de suas estrelas. Se você quer ver provas, olhe para a nebulosa Rosetta. Ela está a 5.200 anos-luz, muito longe da bolha local, mas demonstra o que as gigantes tipo O poderiam fazer ao nosso bairro.
Um estudo de 2008 feito pela Universidade do Arizona com 200 estrelas da nebulosa descobriu que uma estrela depois da outra havia se tornado estéril por estar perto demais de uma gigante azul. Então, qual é a distância segura da radiação de uma gigante de tipo O? Bom, na minha opinião, nunca se está longe demais de uma gigante. Os seres vivos aqui na Terra estão acostumados com um sol bem suave. Seria preciso estar no mínimo a dezenas de anos-luz. Talvez mais do que isso. Realmente não chegue perto demais. Como uma cidade entre um deserto e um oceano, nosso ponto da galáxia prospera entre duas regiões inóspitas. Com os elementos da vida e sem a ameaça da radiação intensa, parece que nosso bairro é literalmente o único lugar para se viver. Via Láctea. Será que nosso lugar na Via Láctea é realmente tão exclusivo? A ideia da zona habitável galáctica é que se você ficar perto demais do centro da galáxia, haverá muitas coisas loucas acontecendo e isso tende a matar a vida. Para ser sincero, eu sou cético quanto a essa ideia porque eu acho que a vida pode acontecer em qualquer ambiente, ou pelo menos não sabemos. Então, devemos ter a mente aberta. É possível que nosso tipo de vida só possa viver nessa zona habitável galáctica, mas em outros lugares pode haver outros tipos de vida que chamaríamos de extremófilos. Porém, eles também nos chamariam de extremófilos. Uma coisa é certa. Em nosso bairro temos um sol que, ao contrário de uma gigante azul, nos protege do perigo e da destruição. De formas que ainda estamos descobrindo. Essa proteção pode ser invisível. Mas se perdêssemos a proteção do sol, nosso bairro estaria condenado. Nosso lugar na Via Láctea parece bem calmo. Porque, como muitos condomínios, não pensamos muito nos sistemas de segurança que mantêm o perigo afastado. Muitas cidades nas margens dos rios e oceanos têm represas e diques que as protegem de inundações. Se as represas e diques falharem, haverá uma catástrofe. Existem ameaças e defesas também em escala galáctica. O espaço está cheio de radiação, conhecida como raios cósmicos. Eles são ruins para nós do mesmo modo que a radiação nuclear aqui na Terra seria ruim para nós. A radiação de alta energia tende a dissociar os vínculos de carbono, que é o que nos forma. O que realmente está fazendo é danificar seu DNA, e existe um potencial para que você comece a ter mutação por causa disso. Algumas mutações podem ajudar uma espécie a sobreviver ou podem causar extinção. Não há evidências de que a radiação cósmica tenha realmente afetado a Terra no passado, mas isso não é uma coisa com que se deva brincar. A principal defesa de nosso bairro contra os raios cósmicos é o magnetismo. Temos uma zona de proteção em nosso bairro. É claro que a Terra tem um campo magnético devido ao modo como as coisas se movem ao redor do núcleo da Terra. O Sol também tem um campo magnético poderoso e tem também o vento solar. Esses fenômenos nos protegem das coisas perigosas que vêm de fora do sistema solar. O campo magnético do Sol é varrido pelo vento solar. Fluxos de prótons e elétrons carregados que são lançados fora do Sol a 1 milhão de quilômetros por hora. Essas partículas ficam no sistema solar entre os planetas e realmente alongam as linhas do campo magnético em padrões complexos. O vento solar leva o campo magnético para mais de 3 vezes mais longe do que a órbita de Netuno. Mas a 15 bilhões de quilômetros, em um lugar chamado heliopausa, o vento solar perde impulso e praticamente para. 15 bilhões de quilômetros. Quando isso acontece, ele transforma o campo magnético do Sol em uma barreira contra os raios cósmicos do espaço interestelar. Essa é a heliosheet. Heliosheet.
Se não fosse por essa proteção, os raios cósmicos atingiriam o sistema solar o tempo inteiro. A helioscite age como um tipo de gaiola de tubarão para esses raios cósmicos que chegam e que poderiam influenciar o nosso planeta. Alguns conseguem atravessar, mas não chegam tão intensos como seriam sem essa proteção. Costumava-se pensar que a helioscite era uma barreira elegante, feita de cortinas de força magnética. Mas em 1977, as sondas Voyager 1 e Voyager 2 foram lançadas da Terra. No início do século XXI, esses aparelhos enviaram informações indicando que as linhas de força magnética do Sol não fluem suavemente. Elas se rompem e se reagrupam em uma espuma magnética agitada. E cada bolha dessa espuma tem 160 milhões de quilômetros de largura. Pensávamos que era uma barreira suave e agradável, mas na verdade esse é um lugar agitado com muitas bolhas e padrões. Acho que sempre haverá pessoas que pensam que o universo é mais elegante do que é, e pessoas que acham que é mais violento do que é. E sempre nos surpreendemos de um modo ou de outro. A verdade é que alguns aspectos do universo são muito elegantes, e outros aspectos são muito confusos. Onde estão as áreas elegantes de nossa região na galáxia e onde estão os lugares perigosos? Isso é difícil de saber com tanto gás e poeira no cosmos. É como se olhássemos atrás de mim em Hollywood, tem até um arco ali, o prédio da Capitol Records. Mal se consegue vê-lo. E depois, além dele, existem algumas montanhas muito indistintas. É porque existe poeira no ar, bloqueando a visão. E a própria montanha impede minha capacidade de ver além dela. E é meio como a poeira em nuvens moleculares muito densas. Quando se atinge uma grande parede de nuvem molecular densa, cheia de poeira, não se vê mais nada. Quando exploramos nosso bairro galáctico, o que vemos depende de como olhamos para as coisas. Uma das coisas que aprendemos com a história, olhando para os céus, é que cada vez que se olha de um jeito diferente, vemos coisas novas. E olhar para os céus de um jeito diferente muitas vezes significa só olhar numa parte diferente do espectro eletromagnético. Quando olhamos para os céus com nossos olhos ou com a ajuda de telescópios ópticos, na parte visível do espectro nós vemos os céus noturnos e há muito para ver. Mas isso é só uma fração do que existe ali. Alguns telescópios espaciais veem através da poeira cósmica com visão infravermelha, similar à usada pelas câmeras infravermelhas comuns. Eu trouxe comigo este saco plástico. E quando eu ponho a minha mão dentro do saco, você não pode ver quantos dedos estou mostrando. Com a câmera infravermelha, você vê o calor saindo do meu corpo e o meu rosto, que é quente, fica vermelho e branco. Mas meu cabelo, que é frio, aparece azul. Assim, com a câmera infravermelha, você deve perceber quantos dedos estou mostrando, mesmo que não possa ver através do saco. É assim que os astrônomos olham através da poeira cósmica quando querem ver coisas que estão ocultas à visão. Por exemplo, as estrelas que nascem são muito quentes e ficam ocultas em poeira, mas nós as vemos com o infravermelho. Alguns objetos são transparentes ou opacos, dependendo da frequência da luz que está tentando passar por eles. Assim, de fato, alguma coisa que está no caminho, como muita poeira interestelar ou gás, e impede o modo em que os telescópios podem ver, é realmente invisível em outra parte do espectro e podemos ver o que está atrás. Com o infravermelho e outros comprimentos de onda, nós descobrimos muitos vizinhos que não conhecíamos. Existe um conjunto de instrumentos que estão explorando a lição de que se olharmos com uma parte específica do espectro, veremos os céus de um modo bem particular. Pelo que observamos, parece que alguns vizinhos antigos podem ter ajudado a vida a se formar na Terra, enquanto alguns vizinhos novos podem nos exterminar. Via Láctea. Ao explorarmos nosso lugar na Via Láctea, conhecemos muitos vizinhos interessantes.
Mas existem bons e maus vizinhos. Os bons vizinhos são, por exemplo, os objetos que estão em órbitas previsíveis, movendo-se nela, cuidando da própria vida, ocupados com seus negócios. Podemos olhar e acenar para eles, mas não vão fazer uma coisa súbita nem perigosa para nós. Os maus vizinhos, então, são as coisas que podem fazer uma coisa instável. Elas podem fazer algo que nos afete, num modo que não podemos prever quando vai acontecer. Isso poderia ser uma estrela que morre e explode. Ou poderia ser uma coisa que colide e empurra outro objeto que vem girando na nossa direção. Então, quando classificamos os objetos em bons vizinhos e maus vizinhos, essa é uma classificação de previsibilidade e imprevisibilidade. Ou violência e não violência, se preferir. Algumas vezes, um bom vizinho traz um presente inesperado. Isso pode ter acontecido conosco bilhões de anos atrás, quando a Terra ainda estava esfriando e se formando com material reciclado de um Sol reciclado. Podemos ter recebido um presente que mudou tudo. No início, a Terra era muito quente e provavelmente qualquer água original de superfície evaporou. Por isso, achamos que muita água pode ter chegado aqui vindo de cometas ou de asteroides de gelo, ou ambos. Uma das teorias sobre como podemos ter tanta água aqui na Terra diz que foi de corpos gelados no sistema solar exterior, sobras da formação do Sol e dos planetas, que colidiram em nosso sistema solar interior, onde fica a Terra, e deixaram parte da água. Segundo uma teoria recente, cerca de 4 milhões de anos atrás, a gravidade dos gigantes gasosos, como Júpiter, lançou os asteroides de gelo sobre Marte, Terra e Vênus. Mas só na Terra o gelo penetrou no manto. A água amaciou a Terra e iniciou o processo titânico das placas tectônicas, que originou os continentes e os oceanos. E como a vida se formou nos oceanos? Será que os compostos orgânicos necessários à vida também vieram do espaço? Os cientistas encontraram compostos orgânicos como os que formaram a vida na Terra em meteoritos raros, chamados condritos carbonáceos. Esses compostos são similares aos que foram coletados em várias fontes, como micrometeoritos na Antártica, poeira interestelar e amostras de poeira obtida pela NASA em 2005. A origem da vida envolve uma longa série de reações com muitas moléculas orgânicas diferentes. As moléculas orgânicas são as que têm carbono, e é possível que sejam necessárias circunstâncias diferentes para criar as diferentes moléculas orgânicas. Algumas podem ter surgido aqui na Terra, mas outras bem poderiam ter surgido no espaço, e depois vieram para a Terra em asteroides ou cometas. É possível que sem os presentes extraterrestres de nossos vizinhos espaciais, a vida nunca tivesse surgido na Terra. Os vizinhos da Via Láctea podem ter nos ajudado a nascer, mas a Via Láctea também tem coisas que podem nos matar, como, por exemplo, um anão laranja chamado Gliese 710. Ele tem 60% da massa do Sol. Atualmente está a apenas 63 anos-luz da Terra e está se aproximando. Gliese 710 parece estar vindo direto para o nosso sistema solar. Quando um anão laranja se aproxima do sistema solar, ele fica mais e mais importante. Quando está a 1 ano-luz ou menos, ele se torna muito importante. A quase exatamente 1 ano-luz da Terra, existe uma enorme região de objetos gelados chamada nuvem Oort. Os objetos da nuvem Oort podem eventualmente se tornar cometas se estiverem perto bastante do Sol, mas geralmente não os vemos porque estão muito distantes do Sol. Bilhões de cometas em potencial esperam que algo lhes dê um empurrão gravitacional. Algo como o Gliese 710. Ele vai começar a cruzar a nuvem Oort, ou pelo menos a perturbá-la pela gravidade, em cerca de 1,3 milhões de anos. Se o Gliese 710 chegar perto,
Sua gravidade pode transformar pedaços de gelo inofensivos e poeira em cometas violentamente lançados contra nós. O resultado pode ser devastador para a Terra. Nesse ponto, poderia haver uma grande invasão de cometas no sistema solar interior, e isso poderia causar outra extinção em massa. Nós não sabemos, mas poderia ser assim. Os astrônomos dizem haver 86% de chances de que o Gliese 710 atravesse a nuvem Oort. Se a bola laranja fosse um anão laranja, como o Gliese 710, e as garrafas fossem a nuvem Oort, isso é o que poderia acontecer. É mesmo, mas há outra coisa que poderia acontecer. Existem 14% de chances de que o Gliese 710 só passe direto por fora da nuvem Oort sem cruzá-la em nenhum ponto. Porém, mesmo sem um impacto direto, o efeito da gravidade da estrela poderia perturbar alguns cometas e enviá-los direto para nós. Assim, a estrela mandaria só alguns cometas para o sistema solar interior. É preciso que um cometa atinja a Terra para ter uma catástrofe. Temos mais com que nos preocupar. Existem mais de 150 estrelas perto o bastante para nos perturbar nos próximos 2 milhões de anos. As estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea, estão ligadas pela gravidade e se movem em várias direções, em geral com uma rotação ao redor do centro da galáxia, mas nem todas as órbitas são exatamente iguais. Isso significa, da nossa perspectiva, que uma estrela pode estar se afastando ou se aproximando de nós. A NASA estima que existam mais de 20 mil asteroides próximos da Terra com mais de 90 metros de diâmetro. Como o 2005 YU-55, que em novembro de 2011 chegou mais perto da Terra do que a Lua. Ele pode se aproximar mais em 200 anos. Como seria bater com um rochedo desses? Pense em Nagasaki, no final da Segunda Guerra Mundial. E multiplique por 4. Ao procurarmos vizinhos, bons e ruins, no nosso bairro da Via Láctea, encontramos algumas surpresas. Agora temos indícios de estrelas frias o bastante para serem tocadas e planetas saídos da ficção científica. A exploração do nosso lugar na Via Láctea tem trazido muitas surpresas. É como se houvesse uma casa na sua rua e você nem soubesse disso e de repente descobrisse que fica no seu quarteirão. Alfa Centauro, 4,3 anos-luz. Veja Alfa Centauro, a estrela mais brilhante na constelação Centauro, e depois do Sol, nossa vizinha estrela mais próxima, a 4,3 anos-luz, ou 40 trilhões de quilômetros de distância. No século XVII, os astrônomos anunciaram que Alfa Centauro era, na verdade, 2 estrelas. Então, no século XX, descobrimos que é um sistema triplo. Alfa Centauro A é uma estrela como o Sol, quase exatamente com a mesma massa que o Sol. Alfa Centauro B tem um pouco menos de massa. A terceira estrela próxima do Centauro é uma estrela de tipo M. É uma estrela com pouca massa, talvez apenas 12% da massa do nosso Sol. É tão pequena que não é possível vê-la a olho nu. Porém, outras estrelas vizinhas também são sistemas múltiplos. Sírio, a 8,6 anos-luz, é famosa há milhares de anos como a estrela mais brilhante dos céus. Mas, na verdade, é uma estrela binária. A maioria das estrelas tem menos massa e é menor do que o nosso Sol, e a maioria delas é um sistema binário. Nesses 2 aspectos, o nosso Sol é uma notável exceção. Quase todas as estrelas são anões vermelhos ou anões marrons. Os anões vermelhos são 70% das estrelas, não só em nossa galáxia, mas no universo. Assim, como nós orbitamos o nosso Sol, tendemos a pensar nele como uma estrela icônica. No entanto, os anões vermelhos são muito mais comuns. Quanto aos anões marrons, não tínhamos certeza desses vizinhos até os anos 1990.
Eles não são bem estrelas, mas não são planetas. E também não são marrons. Os anões marrons são alguns dos habitantes mais misteriosos do nosso bairro, porque são realmente muito frios e muito escuros. Isso significa que não emitem luz e são difíceis de enxergar. Em 2011, um dos telescópios espaciais da NASA, o Explorador de Campo Amplo em Infravermelho, ou WISE, achou uma série de anões marrons no nosso bairro, entre 9 e 40 anos-luz de distância, com temperaturas de superfície antes consideradas impossíveis. Um desses anões marrons que encontramos é mesmo tão frio que seria possível tocá-lo com a mão. São apenas 26 graus centígrados, a mesma temperatura de um dia muito agradável aqui na Terra. Assim, quem sabe o que vamos encontrar? Quanto mais olhamos, mais vemos. Por que existem estrelas de tantas cores? Foi essa pergunta que Anna Kay, de Baton Rouge, Louisiana, fez a Pergunte ao Universo. Pergunte ao Universo. Ana, essa é uma pergunta muito interessante. Basicamente, as estrelas têm cores diferentes porque têm temperaturas de superfície diferentes. Estrelas frias, como Betelgeuse, parecem vermelhas e têm temperaturas de apenas 3 ou 4 mil graus centígrados. As estrelas mais quentes, como Rigel, parecem azuis e chegam a mais de 11 mil graus. E também existem estrelas como o Sol, com temperaturas de 5 ou 6 mil graus e elas parecem brancas. Bom, o Sol parece amarelo quando se põe por causa dos efeitos atmosféricos. Na verdade, ele é branco. Pergunte ao Universo. Existem mais do que estrelas no universo. Descobrimos centenas de planetas vizinhos, dentro e fora da bolha local. Descobrimos muitos candidatos a exoplanetas com uma missão chamada Kepler, que procura essencialmente pequenos eclipses. Quando um planeta passa na frente de sua estrela e depois sai, a luz diminui um pouco e depois volta a aumentar. É muito difícil de ver. É como observar uma única lâmpada apagando em Las Vegas. Mas Kepler é capaz de fazer essas medidas com precisão e consegue achar planetas tão pequenos quanto a nossa Terra em volta de estrelas como o Sol. O primeiro exoplaneta foi descoberto apenas 15 anos atrás e foi como se fôssemos a única casa no quarteirão e víssemos o primeiro vizinho construindo a casa. E desde então todo o bairro cresceu e foram construindo condomínios de exoplanetas em nosso bairro. Pelo que sabemos, o planeta vizinho mais próximo fora do Sistema Solar está na nossa rua. A 10,5 anos-luz, orbitando a estrela laranja Epsilon Eridani. O planeta não é uma coisa que poderíamos visitar esperando achar vida. Pensamos que esse planeta é mais equivalente a um planeta como Júpiter no nosso Sistema Solar. Uma grande bola de gás, que, pelo que sabemos atualmente, não é um bom lugar para a vida. Um pouco mais longe, a 200 anos-luz, está outra surpresa. Um planeta que parece ter saído de um filme de Guerra nas Estrelas. Recentemente, o telescópio Kepler descobriu um planeta que orbita 2 sóis. E esse planeta foi chamado de Kepler 16b. Este planeta, embora tenha semelhanças com Tatooine, não é exatamente como o mundo de Luke Skywalker. Na verdade, é um planeta gelado e gasoso, mais como Saturno do que como a Terra. Bom, não tínhamos certeza antes dessa descoberta se poderia haver um planeta realmente com 2 sóis. E agora que nós achamos um, sabemos que isso é possível e é realmente interessante, porque significa que esses sistemas binários são bons lugares para procurar planetas. Em 2011, os astrônomos revelaram um novo tipo de planeta no nosso bairro. O sem-teto. Tem havido algumas indicações de que existem planetas isolados que não estão em órbita ao redor de uma estrela. Eles começaram em órbita em volta de uma estrela, mas por algum motivo foram expulsos do seu sistema solar e agora estão vagando sem rumo pela galáxia sem lugar para chamar de lar. Então eu fico pensando se logo teremos outra definição que abranja esses corpos que costumavam ser planetas e não orbitam mais uma estrela. Eu acho que ainda é válido se referir a esses corpos ejetados como planetas, porque planeta é a palavra grega para viajante. E eles estão mesmo viajando pelo espaço.
Também descobrimos novas coisas sobre nossos vizinhos no Sistema Solar. No verão de 2011, o telescópio espacial Hubble tirou as primeiras fotos da quarta lua do planeta Plutão, até então desconhecida. Você pode ficar pensando, Plutão nem está tão distante, porque demoramos tanto para descobrir a quarta lua. Bom, é porque ela é muito pequena, com 16 a 30 quilômetros de diâmetro e tem luz fraca. Ela só reflete um pouquinho da luz do Sol. A nova Lua provavelmente é um mundo gelado e sem vida, como o próprio Plutão. Até agora, todos os vizinhos recém-descobertos são quentes demais ou frios demais para poder abrigar vida. Mas a busca continua. Então, embora isso ainda não tenha acontecido, estamos em um ponto em que a tecnologia supre nossas necessidades. E realmente poderemos começar a encontrar planetas como a Terra em um futuro muito próximo. Porém, ser capaz de determinar se eles iriam suportar a vida é uma tarefa muito mais difícil. Nenhum dos exoplanetas que descobrimos na nossa área da Via Láctea é uma ameaça para nós. Mas o que podemos dizer das estrelas? Algumas delas poderiam morrer e nos levar com ela? Nosso lugar na Via Láctea tem muitas vantagens. Estamos bem na zona para a formação da vida. O nosso Sol nos protege dos perigosos raios cósmicos. E a maioria dos nossos vizinhos não nos perturba. Mas os vizinhos podem mudar. Se um incêndio destrói uma casa ou uma empresa próxima, sua casa também pode ser atingida. Então, imagine o que poderia acontecer quando uma estrela fecha as portas, como uma supernova. Isso significa que elas explodem e jogam todo o seu interior de volta para a galáxia. As explosões de estrelas criaram a vida, a maioria dos elementos pesados nas estrelas que vemos e as nuvens de gás em que o sistema solar se situa. Mas não é nada bom estar muito perto quando uma estrela explode e morre. A explosão de uma supernova é incrivelmente poderosa. O centro da estrela se desloca e colide com as camadas externas, lançando-as para a galáxia. Então o que acontece é que o material é lançado longe com uma onda de choque que pode ser destrutiva se você estiver muito perto dela. Se estiver a uns 10 anos-luz, então a alta radiação de energia, como os raios X e os raios gama, pode nos afetar. Eles podem, por exemplo, destruir parte da camada de ozônio. O que acontece é que a radiação chega e perturba as moléculas de nitrogênio. Os átomos de nitrogênio, então, se combinam com o oxigênio para formar óxido nítrico. Esse óxido nítrico, NO, perturba as moléculas de ozônio, O3, e forma dióxido de nitrogênio, NO2. Aí, o dióxido de nitrogênio se combina com átomos de oxigênio, formando mais óxido nítrico, que então perturba mais ozônio, causando um efeito de bola de neve. Assim, em poucas semanas, pode-se destruir muita camada de ozônio, o que permite que a radiação ultravioleta do Sol penetre. E isso iria matar a vida nas camadas superficiais dos oceanos e lagos. Essas mortes incluiriam os fitoplânctons, que são a base da cadeia alimentar marinha e fornecem 50% do oxigênio da Terra. Isso condenaria à morte a maioria das grandes formas de vida, inclusive nós. Uma candidata à extinção estelar está fora da bolha local, embora seja uma visão familiar há milhares de anos. A supergigante vermelha, Betelgeuse. A estrela entre 500 e 800 anos-luz com 20 vezes a massa do Sol forma o ombro direito da constelação de Órion. Betelgeuse está perto do fim de sua vida.
Entre 1996 e 2011, a Betelgeuse encolheu 15%. Por motivos ainda não entendidos. A gigante vermelha pode se tornar supernova em 500 mil de anos, ou isso pode já ter acontecido. É possível que Betelgeuse se torne supernova esta noite, ou amanhã à noite, ou na semana que vem. Mas é muito mais provável que se torne supernova em 100 mil anos ou em algumas centenas de anos. Como Betelgeuse está a algumas centenas de anos-luz de nós, é possível que ela já tenha explodido e nós não saibamos. Porque a luz ainda não nos alcançou. É bom saber que mesmo que Orion desloque o ombro, Betelgeuse está longe demais para afetar nosso bairro. Mas tem também a HR8210, a cerca de 150 anos-luz na constelação de Pégaso. Não é só uma estrela, mas duas. Uma estrela e um anão branco em órbita binária, uma ao redor da outra. O anão branco tem 15% mais massa do que nosso Sol e não está a ponto de se tornar supernova ainda. A HR8210 é um sistema binário, duas estrelas que orbitam uma a outra, e uma delas até já morreu e é um anão branco. Bom, esse sistema tem o potencial para que, quando a estrela, que é muito quente agora, começar a se aproximar da morte e começar a inchar, ela comece a lançar material para o anão branco. Essencialmente, esses sistemas são como estrelas zumbis que comem seus companheiros. Quando essa estrela normal começar a se expandir, o anão branco vai começar a roubar material de sua companheira, ficando com mais massa. E se ele atingir um certo limite instável, vai explodir como uma supernova de tipo 1A. Estamos longe o bastante para não termos danos colaterais quando a HR8210 explodir. Se quiser estar completamente seguro com uma supernova, você deve ficar pelo menos a 100 anos-luz. 10 anos-luz poderiam ser suficientes, mas talvez não. Depende de qual efeito o atingir primeiro. Mas isso não vai acontecer por muito, muito tempo. E até lá, teremos nos movido e ela terá se afastado, porque tudo na galáxia está mesmo a caminho de algum lugar. Então, com o tempo isso pode acontecer, mas quando isso ocorrer, provavelmente não estará mais perto da Terra. Mas não se sinta tão seguro. A ameaça da HR8210 só foi descoberta em 2002. Quantas outras supernovas em potencial existem por aí? Quanto elas estão perto de nós? E quando elas irão explodir? Para piorar um pouco mais as coisas, alguns astrônomos dizem que existem muitas supernovas no futuro de nosso bairro. Nosso sistema solar orbita a galáxia em uma velocidade diferente da velocidade dos braços espirais. Isso significa que em algum momento vamos entrar em um braço espiral. E como existem mais estrelas massivas ali, algumas delas estarão no final da vida, criando supernovas e ameaçando a vida na Terra. Porém, nosso lugar na Via Láctea está seguro esta noite, e pelo menos por alguns milhões de noites no futuro. Tempo bastante para mais explorações. E mais surpresas. Vivemos num bairro muito diversificado, e as coisas estão mudando. A galáxia não é um lugar estático, será um lugar interessante de ver daqui a 1 bilhão de anos.